tratar de alguns pontos com relação à desoneração da folha de pagamento. A gente teve algumas alteraçõezinhas aqui. Primeiro, com relação à CLT. Então, foi definido algumas verbas que não integram salário. Primeiro, a questão do ajuda de custo. Na verdade, esse já era previsto, então não houve nenhuma alteração. Com relação ao auxílio alimentação, foi incluído, vedado o seu pagamento em dinheiro. Com relação às diárias de viagem, também não integram mais salário. O que na verdade a gente tinha ele? Só que ele não podia exceder 50% do salário do trabalhador. Quer dizer, algumas situações, né, de empregados que viajam com muita frequência, acontecia dessa diária exceder 50% do salário dele. E isso ficava caracterizado como natureza salarial, quando na verdade não é. Então houve essa alteração, então a diária de viagem agora é restrita, não tem essa limitação de 50%. E a grande novidade é a inclusão, então, que não integra o salário, prêmios e abonos. E ele veio até definir o que seria, então, esses prêmios. Então está disposto no artigo 457. O que são prêmios? São liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou grupo de empregados em razão do desempenho superior ordinariamente esperado no exercício das atividades. Então, quer dizer, a empresa vai ficar mais confortável em querer premiar um bom funcionário, por exemplo, do comércio, aquele que vendeu além das expectativas, um funcionário ou um grupo de funcionários, premiar aquele funcionário sem se preocupar que vai ser que essa verba vai ter natureza de salário e incidir todas as verbas trabalhistas, seja previdenciárias ou não. Então, essa alteração específica foi com relação à CLT, que eu estou apresentando. E em seguida eu vou apresentar, aconteceu, então, tendo em vista essa alteração na CLT, se alterou também a legislação da Previdência Social, dispondo basicamente na mesma forma, dizendo também, então, na lei previdenciária, que não vai integrar o salário de contribuição, as diárias de viagem, que também tinha aquele limite de 50%, incluiu a questão do reembolso de despesas com prótese e ortose. Na verdade, você tinha uma relação de tudo que não incidiria relacionados a serviços médicos, mas esses dois pontos especificamente não existiam e foram incluídos para deixar claro e não haver qualquer problema de discussão, então, com relação a este assunto. E incluído também na legislação previdenciária a questão dos prêmios e abonos. Então, para que não haja dúvidas, que não vai incidir, então, não vai ser considerado salário e nem salário de contribuição para fins previdenciários. Então, a grande mudança com relação à desoneração da folha é em relação a estes pontos. Claro que tem alguns indiretos, né? Que se você pegar a questão do teletrabalho, por exemplo. Na verdade, tem algumas reduções de custo com relação ao empregador. Vale transporte, não vou precisar pagar, né, se ele não tem o deslocamento, né, no caso, se ele trabalhar em casa. E claro que algumas reduções você vai ter quando você optar de empregado trabalho em casa. Mas o vale transporte é um exemplo deles quando houver o trabalho em casa.